Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje eu vou pedir para vocês que fiquem até o final, ele vai estar um pouquinho grande, mas eu vou pedir para que fiquem até ao final, porque é um assunto muito importante, é um assunto de extrema importância. E também eu vou pedir desculpas aqui, porque em algum determinado momento eu até me deixei levar por influenciadores da graça, por influenciadores de canais grandes e meio que segui a mesma linha, mas depois, ao analisar muito bem as escrituras, pude perceber que na verdade não é bem assim que funcionam as coisas. Como assim? Do que eu tô falando? Calma aí então que vocês vão entender. Eu fiz alguns vídeos e acabei excluindo uns 2 vídeos pelo menos de algumas coisas que eu falei, que eu trouxe nesses vídeos e que eu vi e que eu vou trazer aqui, que eu estava errado nesses vídeos e eu mostro aqui com respaldos bíblicos que algumas doutrinas que influenciadores da graça, que querem monopolizar o evangelho da graça, que se acham os donos do evangelho da graça, andam ensinando, mas que na verdade não é bem assim. Como assim? Do que eu estou falando? Bom, para começar então, vamos lembrar de que nenhuma mentira procede da verdade, como já vimos em vídeos passados. Nenhuma mentira pode proceder da verdade que é Cristo. Jesus, ele é Cristo e nenhuma mentira pode proceder da verdade que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, olha só, vamos lá, para começar aqui a entender, vamos começar lendo em Romanos, capítulo 5, versículos do 12 ao 14. Diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, olha só, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, que é Jesus. Nós sabemos que é Jesus o Nazareno, Messias. O Messias é Jesus Cristo. Então olha que interessante, se antes da lei já havia pecado no mundo, como na cruz então, Cristo ele acabou com o pecado. Olha só, que interessante. Mas qual pecado? A lei ou o pecado? Mas olha só, vamos entender então perfeitamente. Aqui vemos então que o pecado entrou no mundo por causa de Adão. Só que através do pecado, a morte. Mas a morte reinou de Adão até Moisés, ou seja, até o regime da lei, até quando surgiu a lei. Mas olha só, vamos continuar para começar a entender então. Em 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também, olha só, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, um pequeno detalhe aqui, o pecado não é a lei de Moisés, e sim a transgressão da lei. Não é a lei o pecado, mas a transgressão da lei é que é o pecado. Então, Adão transgrediu uma lei, uma ordenança que Deus deu a ele. Então, por isso, ele pecou. Então, ele transgrediu aquela lei que estava sobre a vida dele. Ele transgrediu, por isso é um pecado. Aqui, a transgressão da lei de Moisés é que é o pecado, e não propriamente a lei de Moisés. A lei de Moisés é mais um Satanás ou um diabo que é um acusador. A lei acusava onde as pessoas pecavam, mas ela não é o pecado. Ela é o acusador que acusava o pecado daqueles que transgrediam a lei. Então olha só, voltando lá para Gênesis, capítulo 26, versículos do 2 ao 5, diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te lhe disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, olha só, o teu pai. Ou seja, nesse momento, aqui esta palavra está sendo dirigida a Isaac, que era filho de Abraão.
Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então olha só, antes da lei de Moisés já haviam leis de Deus ali. E aqueles que pecavam eram aqueles que transgrediam justamente essas leis. Olha que interessante. E essa promessa, esse juramento da descendência de Abraão ser maior que as estrelas do céu, que a areia do mar, essa promessa foi feita ao povo gentil, a um povo que não era o povo escolhido de Deus. Ou seja, não era as 12 tribos de Israel, não era aquele povo que estava submetido à lei de Moisés. Esse povo eram os gentios. A promessa foi feita primeiro aos gentios. Olha só, que interessantíssimo isso. Agora, olha em Gênesis capítulo 17, versículos do 1 ao 7. Esse agora é Abraão, voltando um pouquinho. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Ou seja, era Abrão, né? Abrão, e agora ele passou a ser Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência. Prestem muita atenção, porque aqui ele não está falando descendências no plural, mas está falando descendência no singular, porque essa descendência seria Cristo, seria Jesus. Olha só, no decurso das suas transgressões, aliança perpétua. Então essa aliança seria uma aliança perpétua, uma aliança que seria para sempre, para ser o teu Deus da tua descendência. Então era uma aliança perpétua. Essa aliança foi prometida a Abraão antes da lei de Moisés. Então essa aliança primeiro veio para os gentios. Em Gênesis 17, ainda os versículos 18 e 21, olha que vai ficar interessante agora. Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael. Ismael foi o primeiro filho de Abraão com a escrava, com Agar. Olha só, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. No singular novamente, olha só, e não no plural, porque essa descendência é Cristo, é Jesus. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque. A aliança, então, é com Isaque, não é com Ismael. A aliança é com Isaque, não com Ismael. O qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Ou seja, Ismael gerará 12 príncipes, que são as 12 tribos de Israel. Mas quem gerou os 12 príncipes foi Jacó, que veio de Isaque, porque isso era uma alegoria das 12 tribos dos filhos escravos de Agar, que representa Agar, a Jerusalém terrena, dos filhos escravos. Os filhos eleitos que têm participação de carne e sangue pela descendência de Abraão. Então, estes eram as 12 tribos. Agora, a aliança foi feita com aqueles que seriam filhos pela promessa da fé. Ou seja, a outra eleição, que é os da fé, eles seriam filhos pela descendência mediante a
promessa e não pela carne e sangue. Então olha que agora vai ficar interessante e impressionante. Gálatas, isso é o apóstolo Paulo falando, Gálatas capítulo 4, versículos do 22 ao 26. O apóstolo Paulo diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. São os filhos que têm participação de carne e sangue pela descendência de Abraão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é a nossa mãe. Essa é a que vem da promessa, que Jesus herdaria essa promessa. Essa é a eleição segundo a descendência de Abraão pela fé, pela promessa. Então, são 2 eleições que as escrituras nos mostram. Um que tem participação de carne e sangue da descendência de Abraão, que são as 12 tribos, e outra eleição, que são a eleição pela promessa, que são os da fé, são os justificados pela fé, são os filhos de Abraão pela fé a partir da promessa, a promessa que Jesus, que é o descendente, herdaria. Jesus, ele teve participação de carne e sangue pelas 12 tribos, mas herdou a promessa que veio antes da lei de Moisés, que foi primeiro feita aos gentios. Agora, olha o que Paulo fala em Romanos 9, versículos do 6 ao 12. E não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: porque esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será a servo do mais moço. Então estes são Jacó e Esaú. Então Esaú, ele seria servo de Jacó. Esta eleição seria a eleição que tem participação de carne e sangue pela descendência de Abraão. Então ela foi precisa para poder vir a outra eleição, que é a eleição pela promessa, os filhos eleitos pela promessa de Abraão, segundo a promessa que Cristo herdaria na cruz. Olha só como isso vai ficar mais interessante. Em Gálatas capítulo 3, versículos 16 ao 19, olha o que o apóstolo Paulo diz. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, essa é a lei de Moisés, que veio 430 anos depois. Então a lei, ela veio 430 anos depois da promessa. Não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa que primeiro foi feita aos gentios, e não às 12 tribos de Israel, e não ao povo de Israel. Porque se a herança provém da lei, de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus o concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, que nós vimos acima, que é Cristo.
a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, primeiro a promessa foi feita aos gentios, e depois de 430 anos veio a lei por causa da transgressão daquele povo. Aquele povo não conseguia ser obediente. Cristo precisaria de povo que seria obediente para poder vir. E ele veio através de participação de carne e sangue da descendência de Abraão pela carne, ou seja, das 12 tribos. Jesus foi da tribo de Judá. Então ele teve participação dos filhos de Abraão pela carne para acabar com a lei de Moisés e herdar a promessa que foi feita aos gentios em primeiro. E por esse outro motivo está escrito na Bíblia que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Porque primeiro os gentios receberam a promessa, mas depois, vindo por último a lei, primeiro então Jesus pregou o evangelho do reino primeiro para os judeus, que eram os escravos, primeiro para os da lei, e por último depois pregou também para os gentios. Então, inverteu a situação. Os primeiros acabaram ficando por último e os últimos acabaram ficando em primeiro. Mas olha só, vamos entender melhor ainda. Efésios capítulo 2, versículos do 11 ao 16. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Durante o tempo da lei, eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Então, eles foram esquecidos durante o tempo da lei. Os gentios foram esquecidos durante o tempo da lei, porque eles precisavam que Jesus viesse, o descendente que herdaria a promessa viesse. Então olha só, estáveis não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, que é o herdeiro da promessa, vós, os que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele herdou a promessa de Abraão que primeiro foi feita aos gentios e não aos israelitas, e não às tribos de Israel. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, que ambos, os judeus e os gentios, de qual desses dois ele fez um, e tanto derribando a parede da separação que estava no meio, que é a lei, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Então, para que dos dois, judeus e gentios, ele criasse um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, que é os judeus e os gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então Jesus, além de abolir a lei no qual os judeus estavam presos, ele herdou também a promessa que primeiro foi feita aos gentios e não aos judeus. Então ele juntou, ele uniu esses dois povos, judeus e gentios, em um único corpo. Olha só, agora vai ficar impressionante. 2 Timóteo 2,10 diz assim: por esta razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Então olha só, os eleitos, eles não tinham a salvação em Cristo Jesus. Mas qual eleitos? Porque as Escrituras falam de duas eleições. Os eleitos aqui que Paulo fala é os judeus, os israelitas. O povo de Israel, as 12 tribos, eles não tinham a salvação em Cristo Jesus. A salvação deles estava em Moisés, na lei de Moisés. Mas, então, aí Paulo fala assim: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Porque os últimos judeus daquela geração de Paulo estavam alcançando a outra eleição, que é a eleição da promessa, que é o tempo da graça. Aqueles que pela graça são salvos segundo a promessa. Então os judeus, eles também estavam alcançando essa segunda eleição.
Olha só, Tito 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, durante o tempo da lei, ele prometeu essa salvação eterna através da promessa que Jesus herdaria. Então, as Escrituras falam de duas eleições. Não existe espíritos eleitos antes da fundação do mundo. Essa é uma falsa doutrina, é anátema. Não existe essa doutrina de espíritos eleitos. São duas eleições. Uma eleição que tem participação de carne e sangue pela descendência de Abraão, que são as 12 tribos de Israel, e outra descendência de Abraão pela promessa, que é os da fé. O povo da fé, eles herdaram a promessa através de Cristo e assim se tornaram filhos de Abraão, através da promessa. Então aqui fica claríssimo, claríssimo as duas eleições. Paulo não se inclui em uma e ele se inclui, e ele diz que a outra, olha só, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Essa fé não era das tribos de Israel, mas era dos eleitos segundo a promessa, que é a justificação mediante a fé de Abraão. Agora olha só, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 ao 4. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Opa, peraí, como assim em santificação do Espírito? Opa, esse é um assunto extremamente importante e interessante, mas que eu vou detalhar no próximo vídeo e não nesse, mas vamos continuar. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha, então existe uma eleição segundo o sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Romanos capítulo 11, versículos do 2 ao 7, Paulo diz assim: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que as Escrituras refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora no tempo de hoje, Paulo está falando, no tempo de hoje, naquele tempo de Paulo, naquela geração de Paulo, olha só o que ele fala. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Olha só, que remanescente é esse? Eram aqueles judeus que estavam passando do tempo de transição, do tempo de reforma, das 12 tribos de antes da cruz para depois da cruz. Olha só, esse é pela graça, já não é pelas obras, que antes era pela lei. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Então olha que interessante, a eleição da graça segundo a promessa que Cristo herdou, alcançou também aqueles judeus, o povo, aqueles remanescentes da geração de Paulo, que veio também da outra eleição segundo a carne, da descendência de Abraão, que eram as 12 tribos. Muitos hoje estão idolatrando esses grandes influenciadores da graça que estão trazendo falsas doutrinas.
eles acabaram se desviando da verdade e agora estão na mentira, ensinando mentiras. Eles trocaram a verdade pela mentira e agora criaram um outro sistema que é exatamente igual ao sistema religioso, pois eles se reúnem em um local como um templo, como se Deus não habitasse dentro deles, habitasse dentro daquele templo. Eles arrecadam ofertas naquele lugar, exatamente como no sistema religioso arrecada oferta e o dízimo. Eles também têm um líder, um pregador, que é exatamente como o pastor da religião, o pastor do sistema religioso. Eles criaram um sistema exatamente igual em graça e eles estão sendo idolatrados por muitos que, mesmo eles trazendo a mentira, não tendo compromisso com a verdade, muitos estão idolatrando e tendo eles como verdade absoluta, tapando os olhos, tendo uma venda no seu rosto sem enxergar a verdade e assim aceitando a mentira que eles estão trazendo. Mas olha só, continuando ainda aqui, Efésios capítulo 1, versículos do 3 ao 5, olha o que diz: Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aqui está do 3 ao 5. Esses religiosos, esses influenciadores, eles pegam esse versículo 4 e isola desse contexto para falar que existem espíritos eleitos antes da fundação do mundo, mas não é isso que a passagem está dizendo. Isso é mentira, e a mentira não procede da verdade. Olha como é claro essa passagem, que nós fomos predestinados em Cristo, fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. E não é só isso. Romanos 7, versículos do 2 ao 4, diz assim: Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, porém se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Então olha que interessante, a lei morreu por meio do corpo de Cristo. Nesse momento, o marido dos judeus, o marido do povo de Israel era Moisés, não era Cristo. Eu peço desculpas porque em vídeos passados eu usei esta passagem para falar que nós somos de Cristo ressuscitado e não de Jesus de Nazaré. Ou seja, porque algo me confundiu e eu tive como Jesus de Nazaré era o cabeça, era o marido das tribos de Israel, e não é. Lendo a passagem, vemos que o marido das 12 tribos de Israel é Moisés. Então, quando Moisés morreu simbolicamente, que era a lei, então o povo ficou assim livres para casar com outro marido, que seria Jesus. Olha o que diz o restante aqui: para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então olha só, eles, os judeus, eles tinham como marido Moisés. Quando Moisés morreu pelo corpo de Cristo, eles ficaram livres para ter novas núpcias com Cristo Jesus, que é o mesmo Jesus de Nazaré. Não é o Cristo ressuscitado, ele é o mesmo Jesus de Nazaré, porque não pode ser outro, senão não é ressurreição, e sim usurpação. Então Jesus de Nazaré morreu, mas ele é o mesmo que ressuscitou. E em João diz, em João 14, ele mesmo, Jesus diz que o Pai está nele e ele está no Pai. E quem não conhece ele, Jesus de Nazaré estava falando, não conhece o Pai. Quem não conhece Jesus de Nazaré não conhece o Pai. E esses grandes influenciadores da graça, eles estão fazendo as pessoas negarem Jesus de Nazaré. Eles estão fazendo isso, eles estão trazendo mentira e maldição para o Evangelho da Graça, fazendo as pessoas negarem Jesus de Nazaré. E não é só isso, porque aqui quem morreu foi o marido, que era Moisés. Então os judeus ficaram livres para se casar com outro marido, que é Jesus.
Então olha que interessante que vai ficar agora. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, que é a lei de Moisés, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei de Moisés, que era o primeiro marido dos judeus, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, que era a lei, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Porque o que é a letra? A letra era a lei de Moisés. A letra era a lei de Moisés, que era o primeiro marido dos judeus. Então Jesus morreu na cruz. Simbolicamente, Moisés morreu no corpo de Cristo, então eles ficaram livres para se casar com o segundo marido, que é o próprio Jesus de Nazaré, que ressuscitou dos mortos. E olha só, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 24 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Esses vossos pais eram os das 12 tribos de Israel, não eram dos judeus, isso sabemos muito bem, mas olha só. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Então foi o sangue de Jesus que foi conhecido antes da fundação do mundo. Por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva. Olha que interessante isso. E toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Olha que interessante. A carne é como a erva e nosso espírito é como a flor. Seca a erva e ela se separa da flor, ou seja, a carne se separa do espírito. Olha que profundidade tem isso. Então podem também falar, mas Jesus foi batizado para se manifestar para Israel. Exatamente, ele foi manifestado para Israel porque ele estava cumprindo a lei. Ele veio cumprir a lei e não abolir a lei. O que aboliu a lei foi a cruz de Cristo, quando Moisés simbolicamente morreu com Cristo na cruz, que era o primeiro marido dos judeus. Depois disso, ele uniu os dois povos, gentios e judeus, em um único corpo. E ele transformou esses dois homens, esses dois povos, em um homem, em um novo homem, fazendo assim a paz. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos do 37 ao 42. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu. Olha isso que interessante. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Deus mesmo, o Pai, ele ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Esses influenciadores da graça, esses grandes influenciadores, estão fazendo as pessoas negarem o Espírito Santo que estava em Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia. Então Deus ressuscitou quem? Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou Jesus, só que em espírito. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente
escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele quem? Jesus, que morreu e que também ressuscitou. Então, esses grandes influenciadores estão trazendo uma falsa doutrina de Jesus de Nazaré e Cristo ressuscitado. Não existe isso. O Cristo ressuscitado é o mesmo Jesus de Nazaré, que apenas deixou o seu tabernáculo de carne para viver em espírito. Olha só, Atos dos Apóstolos ainda no capítulo 25, versículos 17 ao 19, diz assim: de sorte que chegando eles aqui juntos sem nenhuma demora, no dia seguinte assentando no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto, olha só, a certo defunto, chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Então, aquele Jesus que morreu é o mesmo que ressuscitou. E Paulo falou isso diversas vezes. Eu não vou colocar mais versículos aqui, Paulo dizendo isso, para o vídeo não ficar muito grande. Mas Paulo fala isso diversas e diversas vezes. Aquele Jesus que morreu é o mesmo que ressuscitou. Paulo ele fala isso diversas e diversas vezes. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, versículos do 15 ao 21, que interessante, olha só. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então tentem entender isso que é profundo, para não serem enganados, olha só. E ele morreu por todos, para que os que vivem, os que estão vivos ainda, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, porque Jesus morreu e condenou na carne o pecado. Então essa carne é uma carne pecaminosa. Então nós não somos pecadores segundo a carne, porque nós andamos em espírito, em novidade de vida. Então olha só. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Essa reconciliação aconteceu com Jesus ainda em carne, quando ele morreu na cruz. Ele reconciliou judeus e gentios com Deus, porque os judeus estavam sob a lei, sobre o marido que era Moisés, e os gentios não tinham Deus no mundo. Então Jesus, através da promessa que herdou de Abraão, ele reconciliou gentios e judeus com Deus através da fé. É a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então olha só, que interessante isso. O mesmo Jesus de Nazaré é o mesmo que ressuscitou. Ele se fez pecado para que no tempo da graça se tornasse exatamente como no tempo de Abraão antes da lei de Moisés. Pois poucos naquele tempo foram justificados através da fé, porque a morte reinou de Adão até Moisés. Então, durante Adão até Abraão, a morte reinou e muitos morreram.
tendo pouquíssimos sendo justificado através da fé, mas agora em Cristo, herdando a promessa. Todos aqueles que têm a fé em Cristo herdam a promessa de Abraão. Então, através de Cristo, todos aqueles que têm a fé, que crê nesse mundo que agora se tornou exatamente como lá no tempo de Abraão, aqueles que têm fé e está em Cristo é justificado. Todos que estão em Cristo não é condenado, e sim justificado. Passou da condenação para a justificação. E agora temos o Espírito Santo que nos guia por esse caminho de justificação, por essa fé que nos guia para não inclinarmos para a carne onde o pecado está condenado. Então, galera, olha só, esse vídeo é impressionante e tem muito mais detalhes que eu gostaria de deixar aqui para vocês, mas que para que não fique muito grande, muito cansativo, eu não vou deixar mais, mas aguardem os próximos que vai ter muito mais revelações que essas ainda. Tem revelações extraordinárias. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e espero que busquem a verdade acima de tudo. A verdade deve prevalecer acima da mentira, porque mentira alguma procede da verdade. Não idolatrem pregadores da graça, porque esse pregador acabou se tornando mais importante do que a palavra, ao ponto de trazer mentiras e as pessoas fecharem os olhos só porque gostam desses pregadores. Então não busquem a mentira, busquem a verdade, analisem, estudem também, não dependam de homens, porque homens erram, mesmo aqueles que estão na graça e principalmente aqueles que tentam formar outros sistemas religiosos, eles erram. Então verifiquem, estudem as escrituras e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!